Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje para mais um vídeo, né? Vamos falar do deck de Goldengo, um dos decks mais jogados aí nesses últimos tempos. Inclusive já chegou a ganhar um regional, né? Então quero ensinar para você nesse guia aqui como é que você vai enfrentar como é que você vai jogar os confrontos. Primeiramente conhecer o deck, né? E depois como é que você vai jogar os confrontos, aqueles principais confrontos para você poder ganhar um torneio e, né? Vamos trabalhar bem para te ajudar nesses confrontos do Golden. Vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos ver a importância do deck, né? E também nós vamos ver uma visão geral de cada confronto. Vamos entender que se você deve começar ou não deve começar o jogo, né? Qual é mais importante para você começar ou não. E também vamos pensar em pontos de atenção. Quando você vai pegar um deck e vai jogar uma partida, você precisa saber ficar atento para determinadas coisas. Então eu vou tentar te mostrar aí tudo aquilo que você vai precisar ficar atento contra cada confronto, né? E também fazer um plano de jogo para a gente chegar à vitória. Precisa de um plano de jogo para você ganhar todas as partidas, ou principalmente as maioria das partidas, para chegar no final do torneio com uma boa classificação, né? E também vou te mostrar algumas guias práticas, alguns erros mais comuns, aquilo que você pode evitar no dia a dia nas suas partidas aí, né? Você pode até começar perdendo, mas se você começar a evitar erros, você pode até seguir, virar um jogo, virar um campeonato, chegar até na fase final desse campeonato. Primeiramente, pessoal, eu quero falar do metagame. Como é que o Golden está colocado aí no metagame? Eu estou trabalhando com o TCG Live, tá, pessoal? Essas informações vêm lá do TCG Live, que aqui está jogando todo dia, é onde surgem as principais mudanças do deck, onde vai aparecendo as coisas mais importantes. Vamos lá. O Golden é o segundo deck mais jogado. Pelo limite, ele está com 8,56% jogado, né? Então, o limite considera todos os torneios com qualquer quantidade, né? E aqui pelo Trainer Hill, onde eu coloquei 30 pessoas ou mais, ele está com 8,7%. Em ambos, ele está em segundo lugar como deck mais jogado. Está perdendo apenas para Dagapult. E a gente também consegue classificar quais são as melhores partidas de acordo com os jogos que ele fez, né? Se você observar aqui do lado esquerdo, a melhor partida do Golden é o Zoroark, né? Ele está com 66% de vantagem. A cada 10 partidas ele ganha mais de 6, né? Ele pode ganhar 6 partidas, ou pode ganhar 7, ou pode ganhar 5, mas na média está 66% de vitórias para o Goldengo, né? Megalopane também, 61, Dragapult das Quinora, você vê, é o deck mais jogado e nós temos uma vantagem de 55% de vantagem sobre o Dragapult. A Gardevoir também é um dos decks mais jogados, nós temos também uma posição muito boa em relação a Gardevoir. Grimmsnarl também joga muito, nós estamos com 52%, né? Kangaskhan Buffalan, esse deck começou a surgir aí, não sei se ele está evoluindo bem, mas ele continua, né? Então, para nós é um bom deck, nós estamos com 51% em relação a esse deck. Agora, tem aquelas partidas ruins, né? Bem ruins, por exemplo, o Charizard com Noctowl, que tem jogado bastante, tem uma forma de ganhar, mas é uma partida bem difícil, a gente precisa trabalhar muito para ganhar. O Regin Bolt também é uma partida complicada, precisamos trabalhar muito para poder ganhar. A Lacazan, horrível a partida, nós só temos 40% de chance. Outra partida difícil, o Castle, né? Tá com 37,7%, muito baixo. E a mais baixa de todas elas aqui é o Cerulege, além do Flareon, né? O Flareon é 33%, ele não tá aqui, mas é 33%. São partidas dificílimas que nós precisamos trabalhar para vencer essas partidas com muito afinco. Nós temos um plano de jogo para cada um. É possível vencer? Sim. Se tem 35% de chance aqui, é porque 4 a cada 10 partidas você consegue ganhar 4. Vamos que num torneio muito importante você consiga ganhar de um desses decks difíceis. Você já está meio caminho andado da classificação. Vamos começar aqui, pessoal. Vamos dar uma olhada no esqueleto do deck, né? São 54 cartas. Eu considero que essas cartas são essenciais, não dá para tirar do nosso deck, precisa ficar com elas, né? Seriam 4 Gimmighoul. Eu costumo, assim, tem muita gente que tá jogando com 3 Golden, mas eu gosto mais da versão com 4 Golden, né? 2 Solrock, 2 Lunatone, 1 Genesect, 1
Fezandiped, né? Nós precisamos muito de recomposição, de compra, se levar uma Iona aí, ele é bem importante. Jogar com 4 Arven é extremamente importante, nós precisamos fazer um setup muito bem feito, né? Boss também, você pode usar até 4 boss, vai depender da esse spec que você estiver usando. Se você estiver usando a Prime Catcher, você pode usar só 3. Se não estiver usando ela, você tem que usar 4. 2 tours extremamente importante. Nós temos aí decks com evolução bastante complicado, Gardevoir, Dragapult, Grimmsnarl, então precisamos de tudo para nos salvar na hora certa. E a recuperação de energia, né, pessoal? Precisamos de uma recuperação superior, são 4. Nest Ball, 4 Nest Ball também. Eu não gosto de menos, muita gente joga até com 3, mas eu prefiro 4. E 4 Gongo também, extremamente importante para pegar os Lunatônios, Genesect, energia também, num momento muito bom para a gente buscar uma energia para ajudar uma vitória. 3 também é recipiente, né, pessoal? Recipiente extremamente importante para buscar energia de metal, buscar uma outra energia lutadora para ajudar, né? E o POF, acho que basta um, estamos jogando com 3 Nest Ball, então acho que o POF um é o suficiente. Agora, 2 balão é bom, porque você acelera muito, ajuda nas suas compras, né? E também uma faixa de vitalidade, pessoal, complementa um aí para aquele Pokémon que está com 8, você vai bater de só bate 7, então ajuda muito aí para bater. E também Pokémons igual a Gardevoir, que é 310, você ajuda no Golden utilizar somente 6 energias, né? E um Artazon. Essencialmente, um estádio é extremamente importante, um estádio. Pode colocar com 2, tem gente que joga até com 3, mas um é extremamente importante, você precisa ter, né? E nós temos aqui a possibilidade de 7 a 8 energias lutadoras com 3 ou 4 energias de metal, desde que nós tenhamos 11 energia no total, 11 energia é a quantidade ideal para que nós possamos fazer esse deck movimentar. Vamos lá então, pessoal, vamos ver quais as cartas que nós podemos colocar naquelas vagas que nós temos lá. Aqui nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5 vagas, né? Dá para a gente substituir algumas, fazer algumas colocações aqui. De Pokémon, o que que nós temos? Mega Mawile, né? A Mega Mawile, pessoal, ela é utilizada muito para você vencer o Cornerstone, né? Aquele Ogerpon de pedra que se você não ataca ele, se você tiver habilidade. Como nosso atacante Goldengo é só habilidade, nós estamos impedidos. É impossível vencer se nós não tivermos uma Mawile, né? Ou então a Mega Lupane também, que ela tem 330 de vida, mas tem um agravante, ela é evolução, né? Nós podemos perder o básico dela numa hora muito ruim e não conseguir nem montar. Mas ela tem uma vantagem, com uma energia ela bate 230, extremamente boa, mata também o Ogerpon de pedra, né? Então ajuda bastante. E nós podemos jogar também com Mega Lucario, né? Tem gente que prefere jogar com Mega Lucario porque ele também ajuda muito contra o Kangaskhan, né? Na fraqueza ele bate e leva e também mata o Ogerpon de pedra, que é o nosso calcanhar de Aquiles aqui. Tem uma vantagem aqui, pessoal, a Mega Lopunny tem uma outra vantagem contra a Custom, por exemplo. Esse ataque aqui, ao saltar farpas, ele bate 160 e passa o efeito do Custom, né? Então também é uma boa opção para nós aqui, a Mega Lopunny. Seguindo aqui, pessoal, muita gente gosta de jogar com a cesta, outros gostam de jogar com o Munkidori. Munkidori transfere 3 de dano seu. Se seus pokémons têm dano, ele transfere 3 de dano. Aí você teria que colocar aqui uma energia Dark, tá? Você lembra que jogar com o Munkidori precisa de uma energia Dark. Temos também aqui o Cramoran, que bate 120 desde que o oponente tenha 3 ou 4 prize. Ele bate, também ajuda muito no equilíbrio. Às vezes você precisa voltar para o prize ímpar, você tem que subir ele e matar, e se ele morrer você vai voltar. Então o seu oponente pega -1 e você pode voltar também para prize ímpar para você continuar na liderança de prize para fechar o jogo. E tem também, pessoal, quem joga com Baby Goldengo, né? O Baby Goldengo é bom para jogar contra Custom. Se você não tem nenhuma dessas técnicas aqui com Baby Goldengo, 2 ataques que você fizer também, você leva uma máscara de pedra, né? Então vai muito da escolha. Tem gente que joga com a Mawile, eu prefiro às vezes jogar com Mega Mawile, eu gosto bastante dela, né? Eu prefiro mais ela aqui. Mas se você tiver muito Custom na sua região, é melhor jogar com Mega Lopunny, que vai te ajudar. Ou então Baby Goldengo, tá? Um
um ou outro, porque senão você vai ter uma partida totalmente desvantajosa para você e pode acabar que você não tenha as vitórias que você esperava. E o Monkey Dory, você vai usar o Monkey Dory se você não usar a cesta de piquenique, tá bom? Aqui, pessoal, vamos falar então das Ace Spec. Nós temos 4 que pode ser jogada. Esse Golden é muito versátil. É um deck de tech, é um deck de Ace Spec também bem versátil. Tem gente que gosta da caixa, eu particularmente também prefiro. Eu acho que a caixa é bem mais vantajosa para nós. Ela pode ajudar você num final de jogo aí você levar um estádio aí que você não pode. Com ela você pode puxar um estádio que você quer para substituir aquilo que está te atrapalhando. Também nós temos o pegador superior, né, que é muito bom. Eu gosto. Hoje a maioria dos decks estão jogando com essas duas opções. Eu jogo com caixa secreta, tem gente que joga com Prime Catcher, né? E tem também aqueles mais conservadores que gostam da busca de energia profissional, é onde você vai colocar um monte de energia colorida lá no deck para você buscar com ela, só você busca aí a quantidade de energia colorida que tiver, então é uma boa também. E tem outros também que nós chamamos de conservador ainda, que usa o carrinho, né? Mas eu considero, assim, para vocês que estão começando agora e quer jogar de Golden, que as melhores opções é você jogar nesse momento, no metagame atual, com caixa secreta e pegador superior, tá? Vamos dar uma olhada agora, pessoal, então nas cartas de treinadores, aquela que nós podemos encaixar no nosso deck, né? Se você observar aqui, tem uma, duas, três slots vagos para treinadores. Primeira delas, né, é o decodificador. Eu gosto bastante do decodificador, é aquele que você pega 4 cartas do seu deck e põe no topo. Com a habilidade do Goldengo ou do Lunatone, você vai comprar essas cartas e vai te ajudar bastante a desenrolar, a desenvolver seu jogo, né? Se você tiver muita, por exemplo, Toads Cruel, se tiver muita Gelicente, uma ajuda da vitória é boa para você pegar as energias lá, né? O Toads Cruel nem tanto, Toads Cruel não deixa pegar, mas para Gelicente é muito boa você pegar 3 energias lá no seu descarte, pôr na mão, para você poder fazer o seu ataque mesmo não precisando de itens, tá? E outra que eu já falei para vocês, a cesta de piquenique que cura 30 em todo mundo, inclusive do seu oponente, né? Eu gosto mais dela do que do Monkey Dory, porque se você tem um Driflon na frente lá, carregado de energia, e você não quer matar ele, se você usar a cesta de piquenique, ele não vai conseguir te matar no próximo turno, e você vai poder puxar uma Gardevoir, por exemplo, e matar, e aí você tem uma vantagem. Também para Dragapult, se ele quer te matar, quer dar 6 no banco e depois matar, você tem essa possibilidade de utilizar a cesta de piquenique para quebrar o plano dele, né? E tem os estádios, pessoal. Se você joga com 2, pode jogar com 2 Artazon, ou então jogar com um Artazon e um Levíncia, né? Aí o Levíncia você precisa colocar energia elétrica aqui, né? O ideal é colocar 2, porque o Levíncia deixa você pegar 2 energias elétricas no descarte. Então é uma boa opção de jogo aqui. E o sucateador de ferramenta, ele é muito bom também. Se você tiver custom na região e você quer bater e quer tirar as ferramentas dele, a capa de herói, para ele voltar para 150 de dano, para facilitar o nocaute com a sua com o seu Baby Goldengo, ou então até mesmo com a Megalopane. Então o sucateador de ferramenta é muito interessante. Vai muito do metagame da sua região, das partidas que você vai jogar. Aí você vai poder fazer a mudança que você achar importante. Eu deixei enquadrado aqui a maca noturna mais a super vara, porque aqui é uma ou outra, não dá para não precisa manter as duas. Ou você põe uma maca, ou então você põe uma super vara, tá? Se você quer, se você tem dificuldade, tem muitos Zoroark aí com Toads Cruel, a vara é mais importante. Você vai voltar pro deck as energias, tem chance de você comprar para buscar esse Toads Cruel e matar, né? Então tem muito mais vantagem aí. Eu estava confundindo com a vitória, mas aqui a vara é melhor no caso se você tem. Agora, se você não tem muito esse jogo aí de custom, então é melhor você manter a marca, que você pega uma coisa só ali, até ajuda você a pegar energia para complementar a quantidade do knockout, né, que você vai dar. Às vezes mais está faltando 50 só, então a marca tá ali, você pega uma energia, você complementa 50. Pessoal, uma configuração que eu considero extremamente boa e versátil é essa aqui, ó.
Se você conseguir colocar 3 Gimmighoul, um Lunatone, um Solrock, o Solrock com energia, e aqui eu deixei uma energia no descarte, é porque você usou, tem a possibilidade de usar a habilidade, né? Aqui, pessoal, o Genesect é muito bom você tê-lo no seu banco, mas quando? Se você está jogando uma partida contra Dragapult, extremamente interessante, porque se você levar um Budil, você tem com ele condições de pegar as evoluções de Golden para você conseguir desenrolar seu jogo. Mas contra outras versões, por exemplo, contra outros decks, por exemplo, contra Flareon, por exemplo, não é bom você deixar, porque você vai correr o risco de ter que perder 2 prizes primeiro, né? Contra Ceruled também não é bom, porque você vai perder 2 prizes primeiro, e isso complica seu jogo. Então, o Genesect é a única bola aqui que eu deixaria em aberto, mas essa versão de 2-2 aqui, extremamente interessante, extremamente forte. Vamos lá, pessoal. Agora nós vamos falar dos confrontos, né? Bastante atenção, porque cada partida tem uma configuração, uma forma de jogar diferente. Eu quero que você siga comigo aqui para entender como faz com todas elas, tá bom? Nosso primeiro confronto vai ser contra Dragapult. Vamos ver como é que funciona, né, pessoal? Vamos ver como é que vai essa partida. Olha só, vamos falar de uma visão geral do confronto. É uma partida bem favorável, né, para o Goldengo. Não podemos perder esse confronto. Muita atenção a isso, pessoal. Para a gente perder um confronto desse, pode atrapalhar todo o nosso campeonato. Se ela é uma partida favorável, você precisa trabalhar para vencer. Nós vamos assim dizer que um empate é aceitável, mas a vitória é o que nós buscamos para não prejudicar o nosso desempenho no campeonato, né? Como a preparação do Golden costuma ser mais rápida, nós conseguimos sair muito bem de Budil, né? Lembra que eu falei de deixar o Genesect em campo? Se você estiver preso lá, não puder usar a Ita, o Genesect busca o Golden, você vai poder trabalhar e matar, se livrar muito bem de Budil com o Solrock. Então aqui é uma partida boa, porque nós temos muito mais rapidez na preparação, tá? Pois bem, pessoal, independente da nossa visão geral, a gente precisa ficar muito atento a determinados pontos. Primeiro deles, quem é que começa a partida? Então, sempre que possível, você vai em segundo, porque é bem importante, porque se você for em primeiro, você já vai ter item lock, o Budil vai chegar batendo e você não vai conseguir fazer aquilo que você precisa fazer. Se você vai em segundo, aquela configuração de 3 Budil com Solrock, Lunatone e o Genesect, ela vai ficar muito mais fácil de você fazer, tá? Quais são os pontos de atenção? Nós temos que ficar atento a hora que ele vai usar o Dusknoir, que vai ajudar bastante ele a acabar com o jogo, a conseguir bater no nosso Golden, ou então pegar múltiplos prizes, né? E temos também que ficar atento à utilização da Harry Candy, que pode acelerar o processo de ataque dele com o uso da Harry Candy. E também a torre, né, que vai atrapalhar nossa retorno. Se nós ficarmos presos com o Genesect, que tem 2 de custo de recuo na frente, não puder usar o balão, vai ficar bastante complicado para nós. Nós vamos dar muito tempo para ele montar o jogo, tá? Muito tempo para ele montar o jogo, e aí a gente não consegue fazer esse retorno. Então a torre atrapalha bastante, né? E ele tem um combo bem perigoso, tá, pessoal? É o pegador de contra-ataque, mais a Xere, mais a torre, né? Principalmente se ele tiver um Genesect na frente. Então, em determinado momento, o Dragapult quer pegar 4 prizes. Se ele puxa você, puxa seu Genesect, coloca a torre e ele dá uma Xera, ele vai dar 200 na frente, 60 atrás, e você vai ficar praticamente na mão, sem condições de fazer. Você não vai poder recuar o Genesect, e você, as suas compras, dependendo da quantidade de carta que você tiver na mão e da quantidade de Golden que você tiver, você não vai conseguir comprar o suficiente para fazer a movimentação para frente e continuar dando seus nocautes, né? Então, muito atento, em algum momento esse combo vai vir, e é um combo muito perigoso, tá? Seguindo aqui, pessoal, o plano de jogo. Olha só, o plano de jogo nosso, a condição principal de vitória do Dragapult é pegar 4 prêmios em um turno e depois fechar com Ursaluna. Pensa bem, o Dragapult demora a configuração, mesmo ele utilizando Harry Candy, dificulta porque ele tem poucas energias, às vezes ele tem que recuar usando energia para utilizar o Budil. Então, diversos fatores que ele tem que prejudicam, ele demora um pouco mais a configuração. Então, ele espera o momento certo para bater 260 e depois puxar e bater, e levar 4 prizes e deixar você na mão, né? Enrolado com a quantidade de compra, uma Xera, por exemplo,
exemplo aí, pode deixar, ele usa três Counter Catcher, né? Então ele pode usar uma Quixera, você ficar sem condição de compra, e aí ele fechar com o Ursaluna. Ele só dá uma puxada e fechar com o Ursaluna, que é uma grande jogada. Então isso aqui é uma das condições de vitória que ele tem, que mais utiliza contra você. O nosso objetivo é impedir essa sequência. Por isso, pessoal, o tour e a cesta de piquenique tem que ser usada no momento certo e ela é muito importante, tá? Então a gente vai buscar agressão com o Sorrock para conquistar os primeiros prêmios e ficar muito atento com o nosso turo e a nossa cesta de piquenique para não deixar ele fazer aquele combo de 4 prizes e depois fechar o jogo com a Ursaluna ou mesmo com outro Dragapult, tá? Assim, pessoal, então nós precisamos, como estratégia prática, priorizar o setup acima de tudo. Lembra lá daquela configuração? Precisamos manter ela acima de tudo. Você tem que ter um Genesect no campo, é essencial para você não ficar travado com Quixera e Budil. Se você pegar os dois primeiros prêmios, você precisa apenas de mais 2 nocaute consecutivos. Então, ficar muito atento. Se você trabalhar, conseguir pegar, priorizando ainda, você matar dos Skull, né, matar o Budil, você vai ficar com 2 prêmios, você vai fazer 2 grandes nocaute e fechar, né? Se ele descer um Fezan, o próprio Dragapult também, se você pegar. Então, seria um mapa de prêmio, seria 1-1-2-2, né? Extremamente interessante e tranquilo para você fazer. Agora, se não pegar os 2 primeiros prêmios, você obrigatoriamente vai precisar do tour e da cesta de piquenique. Vamos supor que você pegou um, então a nossa disputa contra ele vai ficar um pouco mais complicada. Então você precisa trabalhar o setup, por isso que nós estamos falando aqui, ó, você prioriza o setup acima de tudo para que o seu mapa de prêmios funcione, tá? Se você pegar as 2 primeiras, você vai trabalhar para 2 grandes knockouts no final para ganhar o jogo. Pessoal, também vou deixar para vocês aqui uma jogada-chave que o oponente tem, mas que nós temos como responder, né? Nós falamos do pegador de contra-ataque, no Genesect usar Quixera e torre, né? Mas a gente tem como responder. Primeiro, pessoal, não utilize todos os seus estádios, mantenha um estádio sempre para você poder utilizar nessa hora, você mantém ele no deck para você utilizar na hora que você mais precisar. No momento mais oportuno que você tiver, você anexa um balão no Genesect, então se você não tiver tirado ele de campo, você deixa com o balão. E a caixa secreta contra o Dragapult é melhor você deixar para utilizar na hora certa. Se ela vem na sua mão, você poder pegar o estádio que você precisa e também o balão que você precisa para fazer o recuo na hora certa e continuar os seus ataques. Inclusive, você pode pegar também a cesta de piquenique, pode pegar o turo, né, com a caixa secreta. Isso tudo vai te ajudar a fechar o jogo. Estou colocando caixa secreta porque é a que eu prefiro jogar, tá? E o ponto de atenção, pessoal, no início do jogo, prefiro atacar com Sorrock porque ele lida melhor com o Budil. Se um Gimmighoul seu ficar ativo, não hesite em usar balão. Aí você tá, tô deixando meu balão pro Genesect. Não, põe logo no Gimmighoul, recua e bate de Sorrock para você poder começar na frente, tá? Próximo confronto que nós vamos falar, pessoal, é a Gardevoir, né? É um jogo bom. Não é um jogo 100%, mas é um jogo bom, né? Nós temos ele é favorável, ele está com 53%, não é um favorável assim absoluto, mas está com 53% de favorável. Então aqui, ó, na visão geral, ele é favorável, porque temos 53% de chance de vitória. Na maioria das vezes, quem ataca primeiro vence. E normalmente quem ataca é o Goden, por isso a partida é favorável, né? Nós começamos atacando, podemos pegar também um mapa de prêmio de 1-1-2-2, né? Você pega um, pega mais um, e depois você pode pegar 2 prêmios e encerrar o jogo. Então você prefira ir primeiro nessa partida, diferente das demais, porque você vai atrasar ele no ataque também se ele utilizar Monkey Dory, né? Se ele conseguir montar Monkey Dory rápido ou mesmo a Gardevoir, vai atrasar ele no uso dos pingos do Monkey Dory, né? E a gente fica um pouco menos exposto aos ataques e aos danos do Monkey Dory. Pessoal, olha os pontos de atenção com relação a Gardevoir. Primeiro deles, o doce raro, né, pessoal? A evolução da Gardevoir muito rápida prejudica bastante a nossa partida. Outra coisa, espalhar dano demais e a gente não conseguir recuperar desses danos, a evolução vai acabar com o nosso jogo também. Então a Gardevoir tem essas duas situações que ajudam muito na match contra o Gholdengo. Então a gente tem que ficar atento, isso é o nosso ponto de atenção. Se ele usa muita doce rara e evolui rápido, né? Então ele vai usar poucas kills
Kirlia, então você fica bastante atento a isso. E se ele tem também a involução, ele começa a espalhar dano demais, porque ele está atento a fazer a involução dos seus Godengo para ganhar a partida. Então ficar muito atento a esse espalhamento de dano, e porque certamente ele tem a involução para nos atacar. Então, pessoal, para Gardevoir, qual é o nosso plano de jogo? Primeiro, o ideal é você pegar os 2 primeiros prêmios, porque depois você vai pegar 2 prêmios com 2 pokémons grandes, né? Você vai dar boss em um, né? Ordem da chefia em um, ordem da chefia em outro, encerrou a partida, né? Você pega 1, 2, 2, fechou a partida. Agora, se ele usa Harry Candy, evolui rápido e utiliza Drifloon ou Screentail, né? O Drifloon bate 30 por cada 10 de dano que ele tem, e o Screentail bate 20 por cada 10 de dano que ele tem, só que ele bate no banco também. Ele vai nocautear cedo um dos nossos, né? Nós pegamos um prêmio, ele já montou, já usou o Screentail ou o Drifloon, bateu. O que é que nós precisamos fazer? Responder sem evoluir Goldengo, responder com Sol Rock para a gente ficar 4-4. Aí nós vamos pegar 2 prêmios também, eles 2. Aí nós vamos trabalhar para os 2 nocautes de 2 prêmios, né? Para isso, pessoal, nós temos que usar muito corretamente a nossa cesta de piquenique, porque ela é excelente contra esses 2 pokémons que bate no banco ou bate pelo dano. Se a gente curar 30 deles, dificilmente, se ele tiver carregado de energia, dificilmente ele vai retomar e fazer um dano no nosso Goldengo. Aí nós podemos puxar 2 prais lá do fundo, matar, porque dificilmente ele vai voltar, porque se não tem energia no descarte, não consegue pôr mais. Se os 2 tiver carregado de energia, é muito melhor usar a cesta de piquenique para curar, porque vai reduzir o quantitativo de dano que ele vai dar, e nós vamos poder seguir no nosso mapa de 2 prêmios, tá? Aí ele impede que ele pegue 2 prêmios, mas a gente pode pegar, né? Então ele força, na hipótese dele forçar ele a dar um ataque sem pegar prize, inclusive, tá? Se ele não conseguir evoluir uma nova Gardevoir, ele pode ter que atacar com menos e dar menos dano e não pegar prize. Aí facilita o nosso jogo, ajuda a gente a terminar com a vitória. Também, pessoal, deixa eu falar para vocês algumas armadilhas desse confronto que nós não podemos errar, né? A primeira delas, nós não podemos errar o tempo de uso da cesta, precisa ser muito na hora certa, né? Usar contra o Drifloon ou com o Screentail é muito bom, né? E gastar ataques de Solrock sem ganhar prêmio não vale a pena. Se você sobe o Solrock e bate num Pokémon, por exemplo, você subiu ele e bateu num Munkidori, você bateu 70, não matou, né? O que ele vai fazer? Ele vai colocar energia Dark no Munkidori e vai devolver os danos. De nada adiantou seu ataque. Então essa é uma armadilha que você não deve cair. Não usa Solrock para bater se não for para matar, tá? Estar à frente de prêmio não garante a vitória, então fica atento, porque eu estou na frente, acabou, eu vou ganhar, não é bem assim, né? A quantidade de Munkidori que a Gardevoir vai ter no banco é que vai definir se ele vai conseguir fazer múltiplos prêmios no turno seguinte e deixar você para trás, então fica muito atento a isso, você tem que estruturar muito seu setup para não correr esse risco de deixar se levar, porque você tem 2 prais na frente e ele vai voltar e não vai conseguir te vencer, me engano, tá? Fica atento a isso para não acontecer. Siga rigorosamente seu plano de jogo. Vamos lá, pessoal. Então, seguindo nossos confrontos aqui, vamos falar agora da Gardevoir, agora só que com o Gelicente, né, pessoal? O Gelicente é aquele que trava nossos itens, trava nossas ferramentas. Então, vamos falar sobre ele, que é bastante importante para nós. Essa média, pessoal, ela é um pouco parecida, né? Um pouco parecida com a Gardevoir, só que ela é ligeiramente desfavorável por causa do lock de item que ele tem, né? Então, quando inclusive ela tem um TM Evolução que te atrapalha usar a cesta, né? Se você não consegue usar a cesta, uma involução nos seus Pokémons acaba sendo uma coisa mais fácil de ser feita. E aí ele tem essa TM Evolução e tem a Gardevoir que energiza, né? Então as diferenças principais do confronto com a Gardevoir, ele exige um plano diferente. Como ele usa a Kirlia, então a Kirlia é uma possibilidade, tá? Não é bem assim, que se ele usa Harry Candy, ele usa menos Kirlia. Mas se ele utilizar mais Kirlia, porque ele não está usando de Harry Candy, ele acredita que o controle de item vai ajudar com que ele faça uma boa partida, então você foca nas Kirlias. Você notou que ele não tem Harry Candy, foca em Kirlia. É uma boa possibilidade. Mas no início, considerando o Gelicente, a melhor opção é nocautear Munkidori com energia. Se ele tem energia, Munkidori, o melhor é nocautear ele. Se você conseguir fazer a busca desses Munkidori e nocautear, é uma opção bem mais favorável para nós, mas se ele tiver Kirlia também é uma boa opção, tá?
E também, pessoal, nesse confronto é sempre importante você pegar o primeiro prêmio nos dois primeiros turnos, né? Nos primeiros turnos você pega um, né? Porque o mapa ideal seria um, você pega mais um, depois você pega dois, depois você pega dois. Esse seria o mapa ideal de prêmio, porque ele vai preferir atacar com Gelicente, porque o lock de item dele é a melhor opção que ele tem, né? E aí se você conseguir pegar um e depois você matar o Gelicente ou matar a própria Gardevoir para finalizar o jogo, é extremamente importante. Então você prioriza os nocaute em Kirlia e Munkidori, tá? Aí, pessoal, tem uma questão que eu quero falar para vocês. Baby Gholdengo aqui nesse confronto, ele é muito importante, tá? Ele melhora muito o nosso confronto. Então, se tem muita Gelicente no seu torneio aí, vamos ficar atento, né? Que dá para você usar o Baby Gholdengo, porque ele mata o Freelish, né? Ele é um segundo atacante bem estável, né? Permite reciclar atacantes no deck. E se não conseguir matar o Freelish com um atacante estável, usa o Baby Gholdengo, né? O atacante, por exemplo, estável nosso seria o Solrock. Se você não consegue, já que você não consegue para matar o Freelish, então o Baby Gholdengo é muito bom. Você está alocado de itens, você subiu o Gimmighoul, conseguiu colocar nele um Baby Gholdengo mais uma energia, você está batendo e levando o Freelish, que é uma boa jogada. E também você leva Munkidori também, se você quiser, né? Que está batendo 110. Ele dá uma boa, 120, né? Dá uma boa jogada utilizar o Baby Gholdengo nesse confronto, tá? Que é ligeiramente desfavorável, só 48%. Vamos lá, pessoal, falar de um outro confronto bastante importante também, tá? Que é o confronto contra o Charizard. Esse é o Charizard com Pidgeotto, tá? Tá jogando muito aí, é uma versão que tem jogado bastante. E aí, pessoal, vamos para a visão geral desse confronto, né? Uma partida ligeiramente favorável, são 53%, ela já foi mais favorável. Hoje tem dois agravantes, né? O Briar, que é o Urze, né? E o Dusknoir. Então, que se usa essas duas versões, se ele usa o Urze e usa Dusknoir, é uma jogada mais difícil. Aí torna um jogo bem mais complicado. Você tem que jogar com muita atenção, fazer um mapeamento dos prêmios bem seguro para você poder fazer seu jogo com mais tranquilidade, tá? E também é melhor você ir em segundo, viu? Aí, pessoal, olha os pontos de atenção desse deck. Primeiro deles, né, o Urze. No final, você tem que trabalhar um mapeamento de prêmio muito bem feito para que você não se perca no final e se ele levar de você mais prize do que precisa normalmente para você garantir sua vitória. Outra questão também, o Shiu, né, no contra-ataque dele, ele leva um Gholdengo. Se você matou um Pokémon dele, ele vai levar um Gholdengo seu no próximo turno com 2 energias. Só que o Shiu tem uma desvantagem, são 2 energias. E ele precisa do Charizard para ajudar a aceleração de energia. Ele tem que evoluir um novo Charizard. Outra bastante complicada que é aqueles que usam esse Spect, que é o cinturão máximo, né? Que aumenta 50 de dano. Se você pegou um prize, o Charizard bate 180, com 30 desse prize já dá 210. Com 50, 260. Então ele pode voltar matando um Gholdengo seu e você perder de cara 2 prizes para um que você pegou. Você já entra em desvantagem. Tem também aqueles que usam capa de herói para aumentar 100 de vida no Charizard para demorar, mas isso não é tanto problema para o Gholdengo, porque a gente tem muita facilidade de buscar energia e liquidar a fatura, mesmo ele com 430 de vida. Deixa eu falar para vocês então do nosso plano de jogo contra Charizard. Vamos lá. Aqui o Solrock é fundamental. Após pegar o primeiro prêmio, você precisa nocautear um Pokémon de 2 prêmios. Então vamos lá, mudou o mapa de prêmios aqui, né? É 1, 2. Se você trabalhar com 1, 1, você vai ter dificuldade, né? Você vai ter que, num determinado momento, voltar com o Solrock para voltar para sua margem de prêmios de 1, 2, 2, 1. Então o mapa de prêmios aqui mudou, não é mais 1, 1, 2, 2. É 1, 2, 2, 1. Você pega um prize, depois pega 2, depois pega 2, depois pega 1, tá? Se você pegou um prize e se mantiver em prêmios pares, o oponente pode fechar o jogo com o Briar. Então fica atento a isso. O Briar aqui é o nosso calo, né? A nossa pedra no nosso sapato. Então é muito complicado ficar atento a isso. Por isso é importante 1, 2, 2, 1.
Sempre que você for utilizar o seu boss, você prefira matar o Pidgeotto. Por quê? Porque ele encontra o Briarin, permite ele pegar um turno, permite viabilizar o Shiu, né? Então são dificultadores. Se você optar por pegar dois Price, você prefere pegar o Pidgeotto primeiro, porque tem muito mais vantagem. Aí você vai deixar ele em maiores dificuldades para poder dar o retorno, dar o contra-ataque em você. Sem Pidgeotto, o contra-ataque dele pode ficar vulnerável, aí fica mais fácil para nós. Memoriza então, pessoal. Mapa de prêmios contra Charizard é 1, 2, 2, 1. Bora lá, pessoal, para mais um confronto, né? Agora vamos com Grimmsnarl. Esse deck também é um pouco mais complicado para se jogar, precisa de uma estratégia bem montada para fazer. Aqui, pessoal, diferente dos outros, vamos direto para o nosso plano de jogo, né? Ele é muito parecido com o Dragapult, né? Então precisamos do Dragapult. Qual que é o nosso mapa de prêmios? 1-1-2-2, lembra? Então, muito parecido, vamos trabalhar com essa mesma ideia. E ele também consegue chegar a 4 prêmios mais fácil. Ele também usa a Ursaluna para fechar jogo. Também ele usa Involução, porque ele dá muito dano com o Frostless. Ele dá muito dano no banco com o Grimmsnarl. Tudo isso atrapalha e a gente precisa ficar muito atento, tá? Qual é a nossa preferência? Em segundo também. Esse é um confronto que nós vamos preferir sempre ir em segundo, exceto aquele que você perdeu a moeda, então que você não sabe qual deck que é, né? De olho, então, pessoal, nos pontos de atenção. Primeiramente, Yveltal, né? Esse Yveltal aqui bastante complicado. Vamos na hipótese aí de você ter um Genesect e você não ter você não ter mais condição de colocar energia nele para bater inicialmente. Vamos nessa hipótese. Ou então o Lunatone que bate pouco. E ele usa o Yveltal e trava você na frente. Com os danos do Frostless, do Munkidori, ela acaba com o seu jogo. Então é um ponto de atenção muito grande. Se você enxergar a possibilidade da utilização do Yveltal, é melhor você não ter. Preferencialmente, pessoal, eu até aconselho você não montar só Rock nem Lunatone nesse jogo. Acho que dá para jogar simplesmente com Goldengo, né? Dá para você fazer. Só que você não precisa montar todos os Goldengo também de imediato. Ficar muito atento. Outra questão também, o Budil, né? O Budil trava lock de item, mas a gente sabe lidar bem com ele. E preferencialmente vamos usar um Goldengo, né? Se usar o Baby, usa o Baby. Se usar o outro, pode usar também. Dá pra gente trabalhar com o Goldengo inicialmente sem maiores preocupações. E dele também o fechamento com a Ursaluna, né? Ele espalha dano, depois a Ursaluna vai pegar os 2 últimos Prize, se ele conseguir pegar com o Grimmsnarl e mais os danos do Frostless e do Munkidori. Assim, pessoal, então nós precisamos de um plano de jogo, né? Vamos priorizar o Genesect no campo para a gente montar os Goldengos. Nós vamos descer Grimgul e Genesect para a gente montar, mas depois a gente tira o Genesect do jogo, né? Dá para a gente colocar também o balão nele, mas se ele puxar com o Yveltal, nós estamos ferrados, então ficar muito atento a isso. Avaliar o jogo se você consegue seguir sem Lunatone e Solrock, porque senão você vai ter dificuldade se você puxar o Lunatone também e segurar ele com o Yveltal, tá? E não precisa evoluir todos os Gimmighoul primeiro, para evitar pingo do Frostless e também você ter condições melhores de trocar alguns deles para você poder fazer, se ele tiver muito dano, você tirar, você curar com a cesta de piquenique, né? Dá para fazer. Então não precisa, pode colocar muito Gimmighoul no banco, mas não precisa evoluir todos. Vamos trabalhar por etapas, tá? Aqui você trabalha por etapas. Um Goldengo é suficiente, se for preciso 2, depois você tira mais um, porque o Turo e a cesta aqui é muito importante. Prioridade, matar a Frostless, tá? Porque ela espalha dano no nosso campo. Ela tem muito mais possibilidade de espalhar dano nos nossos Pokémon que têm habilidade, o que vai atrapalhar bastante o nosso jogo, tá? Ainda, pessoal, no nosso plano de jogo, vamos explicar aqui como é que nós vamos usar a cesta e o Turo, né? A cesta é para impedir turnos múltiplos de prêmios, tá? Então vamos ficar atento a ela. Se ela quer utilizar, se está faltando dano, algum dano para você, para espalhar e você poder, ou por uma evolução, ou está faltando aí um pingo do Grimmsnarl, vai matar um Goldengo no banco, você pode eliminar 30, que você já impede, né? Se não, os danos do Munkidori, se tem muito dano no Munkidori dele, no nosso, quando você usa a cesta, você limpa os danos dele também, não tem como ele retornar, né? Usar a cesta, ela vai ajudar você a impedir múltiplos prêmios, ele pega mais prêmios do que deveria. O melhor time
costuma ser quando você vai nocautear o último Frostless. Se você puxou um Frostless com boss para nocautear e os Monkey Dory dele tem dano, se você utilizar a cesta, fatalmente ele não vai ter como distribuir dano, porque você limpou todo o dano que tem no banco e aí fica bem mais tranquilo para você no próximo turno, tá? É, outra jogada extremamente boa, você utilizar turbo. Se você tem um Goldengo, por exemplo, que tem muito dano, e o turbo, o Grimmsnarl bateu 180, ele já tinha, vamos supor que ele tenha 210 de dano pelos 180 que ele bateu. E aí se você ataca com ele, você vai morrer com os pingos do Munkidori e o Gimmighoul vai matar, o Grimmsnarl vai matar mais um Pokémon seu e vai levar múltiplos prêmios, não vai? Então se você guarda seu turbo para usar nesse momento, que você retira o seu Goldengo e sobe um Gimmighoul, né? Você sobe um Gimmighoul ali e evolui novamente, aí você vai bater. Então é fatal para ele essa troca, porque você tirou um que poderia morrer, subiu um sem dano para poder atacar. Essa é uma jogada muito forte, fica atento no uso do turbo, é o momento ideal para você utilizar. Outra coisa que eu tenho observado muito, ritmo de jogo, pessoal. Se esse jogo começa a ficar lento demais, é ruim para nós, tá? Esse é um jogo que tende a ser rápido, você precisa fazer a sua estratégia de prêmio muito rápida, que é 1-1-2-2, priorizar Frostless, Monkey Dory e também quando ele evoluir o Grimmsnarl, matar para você não deixar ele com segurança no campo. Então precisa acelerar, porque se você não acelera, complica bastante o seu jogo. Bora para mais um confronto, né, pessoal? Agora o Absol Box, passar bem rápido por esse confronto, é um confronto bom, não é tão ruim assim, mas ele é bom se você usar a Tech, né? Se usar a Tech, então tem grande vantagem. Olha só, pessoal, 49 é ligeiramente desfavorável, não é uma partida tão boa. Por quê? Porque ele usa o Máscara de Pedra e o Goldengo não ataca Máscara de Pedra. Então aqui você precisa Tech. Se não tiver Tech, meu amigo, não consegue as suas vitórias aqui com tanta facilidade. Então prefira ir em segundo para evitar que ele possa utilizar ou o Yveltal ou até mesmo a TM de energização, né? A turbo energização, porque ele vai acelerar o processo, né? Uma coisa importante, um ponto de atenção que eu aconselho bastante, conferir as praias antecipadamente para você saber quais atacantes você tem disponível. Vamos supor que você utilizou uma Mega Mawile aí e ela prizou. Você vai ter que trabalhar muito para matar coisas para poder ter a sorte de pegar. Mas se você confere antes, se você está com todos os atacantes disponíveis, tem mais vantagem de você fazer o seu jogo. Outra questão, ver seus estádios, ver quantos estádios ele está jogando, porque o estádio dele aumenta dano, aumenta o HP dos pokémons, atrapalha você também a dar o seu nocaute, então ficar muito atento nessa contagem de estádio, quais que ele está usando, que hora ele está colocando, para você ser sempre o vencedor dessa batalha. Por isso é interessante usar 2 estádios, viu, pessoal? Para que você possa, com tranquilidade, ter a vitória nesse confronto de estádios, tá? Vamos dar uma ênfase especial aqui, então, às techs, né, pessoal? Eu prefiro usar a Mawile aqui, porque ele usa o Máscara de Pedra, né? Esse Máscara de Pedra, o ataque nosso, todo Pokémon que tem habilidade não pode atacar, ele não leva dano desses Pokémons, então se ele tem 2-2, nós não temos nenhuma tech, nossa vida tá complicada. E aí a gente vai falar das techs, que é a peça-chave nesse confronto. Se nós não tivermos tech, a partida é extremamente difícil. Aí é complicadíssimo. A Mega Mawile, ela com o primeiro ataque dela, dependendo da quantidade de prêmios que nós tivermos, ela vai vencer uma máscara num hit só, né? Se nós pegarmos 3 prêmios, vai dar 240 de danos, né? Que ela é 80 por cada prêmio que nós pegamos, não é o adversário, tá? Mas você precisa de 2 energias. Se ele descer o máscara, você já desce a Mawile e põe uma energia, tá? Se você utiliza Mega Lucario, pessoal, então é preciso que você com Riolo, você já tem uma energia nele, que você vai precisar de 2 para vencer a máscara, né? Então você tem que descer antecipadamente e sabendo ainda assim, ele não tem condição de matar o meu Mega Lucario de cara, né? Então você já pode descer, eu costumo descer primeiro e energizar esse Mega Lucario aí para a gente poder trabalhar com mais tranquilidade. Eu desço o Riolo, coloco energia, mas antes eu olho se o Mega Lucario tá lá no deck, né? Que se não tiver também, bastante complicado.
E a Mega Lupane também, né, com uma energia ela consegue bater. Essa nem precisa ligar a energia, você só desceu o básico dela, deixou lá no banco, quando você evolui, você sobe e mata uma máscara, que é essa, o maior complicador. Esse aqui, pessoal, é o nosso maior dificultador, é essa máscara aqui, ó, atrapalha bastante para Gholdengo. Duas dessas aí costumam ganhar um jogo sozinha de Gholdengo, então tem que ficar muito atento a ela, tá? Também, pessoal, o problema nosso de evolução como o Mega Lucario e a Mega Lopunny é ser evolução, né? Você tem que descer o básico tem só 70 de vida. Isso atrapalha um pouco, você pode sofrer. Se ele tiver bem avançado na energização, não vale a pena, tá? Importante que se ele for em segundo, ele energizou o Ogerpon de máscara de pedra, né? Ele vai estar imediatamente ter condições de matar o seu básico. Então, por isso eu prefiro a Mega Mawai, porque mesmo ele indo em segundo e você já colocou ela em campo, ele tem menos facilidade de vencer essa Mawai nossa. Ele tem muito mais dificuldade. Mesmo que ele puxe ela, ele não vai nocautear. Enquanto que o básico de ambos aqui, de Lucario mais Lopunny, ele vai conseguir nocautear com facilidade, tá? Por isso eu deixo essa anotação para vocês aqui, ó. Use apenas até quando tiver livre de ameaça. Se você for o segundo a jogar, é bom você descer as básicas, né? Se você estiver usando aqui, é bom você descer. Se você for o primeiro também, se você for o segundo e for o primeiro, mesmo o segundo, a gente tem um tempo aqui, tá, pessoal? É bom deixar bem claro. Se você for o primeiro, ele não tem condição, porque ele não vai ter energia. Se você for o segundo, ele ainda vai energizar, exceto se ele usar Plínio, né, para poder ter e matar seu básico. Então, de toda forma, não deixa de ser um pouco mais difícil. Mas nos primeiros turnos é o ideal para descer os básicos das evoluções, tá? É o ideal. Se você deixar descer depois, é um complicador muito grande. Bora agora, pessoal, falar de um confronto complicadíssimo, né? Esse Custom, né? Se a sua região tiver muito aí, você tá ferrado. Então, vamos ficar atento. É um deck extremamente difícil para nós. É um deck que tá jogando, então a gente tem que respeitar. Tem gente que não gosta de jogar de controle, de lock, né? Mas não tem isso, né? Tá aí para jogar e o que tiver a gente vai enfrentar. Aí, pessoal, vamos falar então ter uma visão geral desse confronto. Ele é bem desfavorável, tá? 41% de chance que nós temos de vencer. Aí, sem Baby Gholdengo é dificílimo vencer. Sem esse bichinho aqui é muito difícil vencer. Sem esse aqui também é muito difícil vencer. Se você usa Mega Mawai e tem muito confronto com Custom na sua região, é melhor usar um Baby Gholdengo, né? Um Baby Gholdengo é desfavorável, mas já é jogável. Dá para você jogar a partida, dá para você pensar assim, eu vou conseguir vencer. Aí é muito importante, tanto com o Baby Gholdengo quanto com o Mega Lopunny, que você precisa ter um sucateador de ferramenta. Tem muito Custom, então pega um sucateador para você tirar a capa de herói dele, porque senão ele vai ter 250 de vida, você não mata ele com a Lopunny, você não mata ele com o Gholdengo Baby. Você vai ter que usar 3 hits do Gholdengo Baby para poder matar. Enquanto se você tirar a capa, com 2 você consegue, tá? Então você consegue reciclar seu Gholdengo e nocautear ele aqui. Nesse confronto, pessoal, a nossa meta é ir em segundo, tá? E nos pontos de atenção nós temos ele aqui, a energização que ele utiliza. Se ele for em segundo, ele vai energizar mais rápido, né? Isso dificulta mais. Ele energizando mais rápido, ele vai bater. E se você não dá nocaute, ele vai curar 80, porque ele tem 3 energias, ele vai conseguir curar 80. E ele usa também o Xerose, né? Mão cheia demais, complicador. Evita mão cheia para você não ser quebrado no seu roteiro de jogo, tá? Pessoal, vamos falar do nosso plano de jogo, né? Monta apenas um Gholdengo X e tenha mais Gimmighoul em campo. Você vai precisar deles para usar o Baby Gholdengo, né? Use o Baby Gholdengo como seu principal atacante. Depois do primeiro ataque, você tenta salvar o Baby Gholdengo com turbo para um novo ataque, porque é o segundo ataque que vai fechar. É o segundo ataque dele. Exceto se você botou um Gimmighoul e você já tem uma energia nele, né? Porque você começou em segundo, você bateu com o Soul Rock, você levou um prize, né? Você levou um prize no duelo. E se você morreu, se você tem um Baby Gholdengo, se ele já tiver uma energia e você evoluir e colocar mais uma energia, ele vai bater o 120, na próximo turno ele vai poder bater 100, né? Porque você coloca mais uma energia, com 3 ele bate 100, ele mantém aí. Aí ele é interessante também você utilizar o Baby Gholdengo, você pode utilizar por mais vezes, né? Segundo ataque ainda ajuda a fechar dano. E mais ainda, né, pessoal, você guarda a sua recuperação para você utilizar
energias de metal no seu Baby Golden quando você precisar. E mais ainda, se você acha que tem muito custom no torneio seu, você usa uma capa luxuosa no Baby Golden que vai ajudar bastante. Ele vai passar para 100 e para 220 de vida, né? Ele não vai morrer mais tão fácil pro custom. Ele vai ajudar você a levar mais prize com ele sem utilizar o Turo, né? Você pode utilizar o primeiro. Se você utiliza o primeiro ataque, ele ataca você, você morre, então já era. Se você utiliza o primeiro ataque e tá com capa luxuosa, você vai poder, você não morre, você pode reciclar e conseguir o segundo ataque, porque tem muito disso. Se você ataca, ele já está energizado, ele te mata no retorno. Se você tem capa luxuosa, ele não te mata, aí você recicla e fecha o dano com o outro, com o novo Gimme-Goo que você vai subir e reciclar ele com o novo Baby Goldengo, tá? Novamente o Baby Goldengo e matar. Vamos lá, pessoal, falar do pior dos piores dos nossos confrontos, né? Ele não vamos falar de Cerulege, mas nós vamos falar de um de fogo, que é o Flareon, que é bem complicado também. Aqui nesse confronto, pessoal, nós temos 33% de chance de vencer, mas nós temos um plano de jogo para vencer. Se o plano for bem aplicado, nós vamos conseguir vencer. Eu vou te explicar como é. Então, confronto desfavorável, você opta por ir em primeiro, tá? A opção sua é ir em primeiro, passa para ele, aí depois você vai montar a sua estrutura de jogo que eu vou mostrar adiante. Antes da estrutura de jogo, vamos falar dos pontos de atenção, que é o Eve, que faz a evolução instantânea, né? E o Briar, novamente, que é o nosso calo, né? Esse Eve, pessoal, se ele está no campo ativo, ele pode evoluir durante seu primeiro turno ou durante qualquer turno que ele colocou, ele pode evoluir. Se ele tem ele no banco com uma energia, sinal de que ele vai subir, evoluir, colocar mais uma energia, ele vai ter um flare vivo batendo e energizando no banco. Então ele é um ponto de atenção. Se você tiver condições de, se você tiver no turno seguinte, você foi primeiro, ele foi segundo, ele não evoluiu, mas está lá com uma energia, você tem um Solrock na frente, quer puxar e matar, é uma ótima opção você liquidar o IV de evolução dele, que ele pode muito bem evoluir, ele já tem uma energia. Aí ele vai ter que optar por outro IV que não tem energia, e aí ele vai ter um pouco mais de dificuldade de dar o primeiro ataque dele aqui de 130, que na fraqueza do Goldengo dá 260. E também nós vamos ter que trabalhar o nosso mapa de prêmios para não cair na armadilha do Urze, tá? Vamos lá então, pessoal, qual é o nosso plano de jogo para jogar contra o Flareon? Primeiro, fazer muita pressão com o Solrock, pois se você pegar os dois primeiros prêmios, sua chance de vitória é grande. Mas existe uma ameaça se você continuar indo com prizes pares. Quando você chegar a 2 e ele tiver 3, ele usa o Urze e já era. Se você não desviar do Urze, você já perdeu. Então, a chance boa de você sair na frente é pegar 2 prizes. Mas existe uma outra que é um mapa de prêmio bem interessante que você adota, que é 1, 2, 2, 1. Veja bem, se você opta por ir em primeiro, você vai ter a chance de levar um prize. E tem o risco também, né? Se você opta por ir em primeiro, você tem grande chance de no segundo turno você pegar um prize. Se você vai em segundo também, você tem grande chance de pegar o primeiro prize com o Solrock, né? Você vai dar muita pressão de Solrock e você não vai evoluir nada. Você não deixa nada de 2 prizes no banco, não deixa Genesect, não evolui Golden. Então você matou um prize com o Solrock. O que ele fez? Matou o seu Solrock. Só que para ele matar o meu Solrock, ele tem que evoluir. Não tem nada que mate o meu Solrock, exceto se ele usar um Rotom, né? Se ele usar um Rotom, ele vai conseguir. Não, ele não consegue, né? Ele não vai matar o meu Solrock, o Rotom só bate 70. Apaga, né, pessoal? O Rotom só bate 70. Então, obrigatoriamente, ele vai ter que evoluir. Para ele evoluindo, ele vai pegar um prêmio. O que vai acontecer? Você vai voltar com seu Golden e pegar 2 prizes. Aí você tem 3 prizes pega, ele tem uma. O que ele vai fazer no seu Goldengo? Ele vai pegar e matar. Aí ele vai para quanto? Ele vai para 3 prizes, você 3. O que você faz no Flareon dele? Você nocauteia de novo o Flareon dele. O que ficou? Você ficou com 5 prizes e ele ficou com 3. Ele vai chegar em 5 agora? Então, se você ficou com 1 prize, você inibiu ele de utilizar o Urze. Aqui você tinha 3 e não pôde utilizar o Urze. Aqui você, nesse ponto, pessoal, você conseguiu driblar ele de utilizar o Urze aqui. Ó. Se você tinha 3, ele não pode. Se você tem 1, ele não pode. Então, obrigatoriamente, ele vai matar o seu Goldengo e vai ficar
pronto, pronto para ser nocauteado. Aí você basta pegar o quê? Um prize, né? Você basta pegar um prize. Aí você sobe lá e pega um prize, ou você pega num prize do banco, ou você pode matar o próprio Flareon dele que tá na frente e conseguir fechar o jogo. Então começa, primeiro você pega a primeira prize, é extremamente importante. Aí você pega a primeira e ele te mata, né? E vai para um. Aí você pega, ele evolui o Flareon e você mata. Aí ele mata seu Godengo, aí você mata o Flareon dele. Aí ele mata seu Godengo de novo, só que aí você tem um prize e ele foi para um agora, você vai estar na frente. Então, importantíssimo sair na frente dos prêmios para você ganhar. É um ótimo plano de jogo, tá? Se você pegar o primeiro prêmio, o mapa é esse, é 1, 2, 2, 1. Foge do urso e consegue a vitória. Por hoje é só, pessoal. Então terminou aqui o nosso guia do Goldengo. Espero que tenha aproveitado. Deixa seu like, curte, compartilha e siga o canal se você gostou dos nossos vídeos.